Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast da BSV, da Conferência 2025. Estamos online hoje, porque já estamos aqui nos Estados Unidos, em clima de conferência. Eu estou aqui na Califórnia já, e hoje tem um convidado muito especial, o Paulo Carvão. A gente vai bater um papo aqui um pouco sobre regulação de AI nos Estados Unidos e como a gente pode ver, traduzir isso para o Brasil, né? Então, bom, uma apresentação do Paulo. O Paulo hoje em dia é Senior Fellow em Harvard, faz pesquisas e trabalhos focados em Tech Policy e Social Entrepreneurship. Ele se formou no IME, tem um MBA na PUC, fez um curso de finanças em Wharton e ficou 33 anos na IBM. E hoje, que nem eu falei, está em Harvard. Então, bom, prazer receber você aqui, Paulo. Obrigado por vir. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E uma boa conferência para todo mundo. É isso, então. E, bom, como eu falei, acho que o tema, né, do dia é justamente essa coisa de regulamentação de AI. Mas antes, eu queria bater um papo um pouco com o Paulo e pedir para você explicar para a gente, né, o que é AI, porque todo mundo fala muito de AI hoje, e eu acho que muitas pessoas têm um entendimento diferente, né, do que é AI. As pessoas pensam que é um super cérebro, um cérebro quase humano, um robô quase humano, e na verdade, eu lembro que eu já fui em uma palestra sua até e você explicou como funciona, né, que não é exatamente assim, então eu queria que você pudesse explicar um pouco sobre isso antes de começar a discutir das regulamentações. Sim, Matheus, eu acho que, em primeiro lugar, a gente associa muito hoje em dia inteligência artificial a chatbots, a ChatGPT, tudo que tem acontecido nos últimos 3, 4 anos, né? Mas isso vem de uma história muito longa, de mais de 75 anos, acredite se quiser. Isso por volta da década de 40, com estudos do Alan Turing, e depois, mais emblematicamente, no verão americano de 1956, onde um grupo de pesquisadores resolveu passar o verão em Dartmouth e ter um colóquio sobre inteligência artificial. E nesse momento, o que era interessante é que eles achavam que durante 4 ou 5 semanas do verão, eles resolveriam todos os problemas de codificação do que seria uma inteligência artificial. E vamos fazer a conta aqui, 70 anos depois, a gente ainda está aqui discutindo o que seria isso. De uma forma mais conceitual, a gente pode pensar, sob o ponto de vista de ciência da computação, neurociência, em inteligência artificial como a produção de algoritmos que vão ser capazes de performar ou realizar atividades mais associadas a capacidades cognitivas dos seres humanos, e não apenas a instruções programáticas como na computação comum. E tem milhões de detalhes sobre, enfim, como a gente chegou aqui, e tenho certeza que a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso. Sim, sim. Não, bem legal. E, enfim, eu acho que uma coisa que acho que a gente vai falar um pouco também mais pra frente, mas que eu queria já tocar, já que eu perguntei, é essa diferença entre, essa AI de hoje em dia e o que seria o AGI, né, que é Artificial General Intelligence, que acho que é justamente esse super cérebro humano que as pessoas imaginam, né? E acho que um pouco que você falou, né, que as pessoas se reuniram e queriam resolver todos os problemas do mundo em um verão, acho que é justamente essa ideia de AGI, né? Eu queria saber, quanto a gente evoluiu, ou quão perto a gente tá disso, ou quão longe a gente tá nisso, desse AGI, enfim. Isso, a gente tem opiniões bastante divergentes em relação a isso, desde pessoas que acreditam que ao final deste ano a gente esteja atingido essa definição do que seria uma AGI, e que basicamente AGI, enfim, a gente tem várias definições, mas acho que a prevalente é uma inteligência que seja capaz de realizar mais de 80% de quaisquer capacidades cognitivas que o ser humano tenha. E vamos dar um passo atrás para a gente entender, então, um pouco onde a gente está e qual o potencial futuro aqui. Então, se a gente voltar até, não precisa voltar muito no tempo, mas voltar 1 ou 2 décadas atrás, na era de Big Data e aplicação de Machine Learning para fazer esse Analytics, a gente estava numa área de inteligência preditiva, onde basicamente você estava usando algoritmos para simular ou projetar algo no futuro.
Um exemplo, isso era uma coisa que eu trabalhei durante a minha vida na IBM, um dos nossos clientes era um grande fabricante de turbinas de aviões, né, aviões comerciais. Essas turbinas são extremamente caras, milhões de dólares para cada uma delas, e são extremamente tecnológicas, muito instrumentalizadas, né, e tem muitos dados a respeito de turbinas. E o desafio que esse fabricante de turbinas tinha, eles queriam determinar quando seria a próxima falha que ocorreria numa dessas turbinas, para, em função disso, mais importante, evitar que isso ocorresse quando um avião estivesse voando, mas não chegando num caso tão extremo, mas fazer manutenção preventiva. Então, um dos testes que eles fizeram até antes de nos contratar, eles tinham 10 anos de história, de dados históricos a respeito dessas turbinas, e eles nos deram 9 anos e disseram: vocês podem agora prever, usando Predictive Analytics, o que aconteceria durante o ano número 10. Então, a gente, usando Machine Learning, conseguia aproximar 99% de certeza, né, o que aconteceria nesse 10º ano, e obviamente eles tinham informação do 10º ano, e com isso nós acabamos ganhando o contrato. Então isso é um exemplo de muito do que aconteceu nessa área de Predictive Analytics, usando técnicas de Machine Learning só na última, digamos, década. Quando a gente entra já chegando começou a tecnologia em 2017, quando se publicou o paper de Transformers, mas o lançamento, isso, e onde entrou, digamos, na boca do povo, foi em novembro de 2022, com o lançamento do ChatGPT. Já é a era de inteligência artificial generativa, ou Generative AI. Então, essa já passa a ser uma tecnologia que vai gerar conteúdo, criar o seu próprio conteúdo, ao invés de prever um conteúdo em função de uma base de dados anterior. Então, quando a gente começa a falar, então, em criação, é onde se começa a fazer extrapolações a respeito de se esse algoritmo está criando alguma coisa, será que esse algoritmo pensa? Será que esse algoritmo tem raciocínio? E aí começa a se falar em Artificial General Intelligence, ou AGI, ou até em uma superinteligência que seria mais inteligente, mais capaz que todos os cérebros humanos em conjunto. Bom, e aí, como eu disse, você tem uma gama enorme de opiniões a respeito de quando se atingiria esse ponto. Eu, pessoalmente, acho que tem muito exagero nisso, que nós não estamos perto de atingir o que seria uma AGI, ou Artificial General Intelligence, o que é bastante diferente de dizer que a gente não vai ter um impacto muito grande na sociedade, em forma de trabalho e na economia, com o que a gente já tem de inteligência artificial. Mas muita dessa discussão a respeito de AGI ou de superintelligence começa a ser uma discussão quase filosófica de que riscos existenciais poderiam estar associados a isso. Uhum. Não, bem legal. Acho que tocou num ponto importante que eu queria até tocar, que é como a nossa percepção de AI mudou, né? Antes e depois do ChatGPT, de predição para IA generativa, né? Mas antes foi uma coisa interessante também na IBM, né? Que, enfim, você comentou um pouco do seu tempo lá, e eu queria te perguntar também sobre isso, né? Você ficou, 33 anos lá, eu queria saber um pouco de duas coisas. Como é que foi lá? O que você fazia lá? O que você viu lá de legal? E como que isso te motivou a, enfim, tratar de sistemas de AI, de regulamentação, de política e nem sei que de sociedade e tecnologia. E também como foi, depois de ficar 3 décadas em uma companhia, sair para, enfim, para Harvard fazer pesquisa. Então, bom, acho que vou tentar resumir isso em menos do que 3 décadas, né? Mas eu comecei no Brasil, sou brasileiro, cresci, como você falou, fui para faculdade, fiz engenharia eletrônica no IME, no Rio de Janeiro, fiz meu mestrado em administração, meu MBA na PUC, no Rio, e depois de trabalhar um pouco na área de engenharia, eu entrei na IBM ainda no Brasil e, sinceramente, nunca tinha um plano de vir para os Estados Unidos. Agora, uma coisa levou a outra. Eu vim para cá pela primeira vez em 1995, num assignment que era para demorar 1 ano. Entre 95 e 99, fiquei entre Brasil
e Estados Unidos, e no finalzinho de 99 vim para cá pela última vez, né? Então, desde 1999, sem parar, estive por aqui. E então, primeiro respondendo um pouco da tua pergunta de como foi ou que leva uma pessoa a ficar tantos anos numa empresa só, eu acho que, acima de tudo, foi porque eu sempre estava motivado, eu sempre estava aprendendo, sempre estava fazendo alguma coisa diferente. A IBM era e ainda é uma empresa muito diversificada. Eu tive oportunidade de trabalhar em áreas de hardware, em áreas de software, em áreas de uh, em segmentos de indústria diferentes. Tive, obviamente, a oportunidade de trabalhar e morar em diversos países. Tive em posições globais, onde eu tinha clientes e viajava pelo mundo inteiro. Então, foram 33 anos que passaram muito, muito rápido, e que, acima de tudo, onde eu sempre estava tendo um desafio profissional e pessoal, e estava sempre tendo que aprender alguma coisa nova, e isso era o que me motivava. Mas tudo na vida tem um limite. Chegou um ponto onde eu achei que, enfim, aquele ciclo tinha se completado, e saí em 2022. E pensei que o resto da minha vida ia ser com consultoria. Eu tinha começado a fazer algum investimento em venture capital, estava em uma série de advisory boards de empresas nas quais eu estava investindo, estava no investment committee, ainda estou no investment committee de um fundo de VCs. Eu pensei que isso aí ia ser o resto da minha vida profissional, até que eu, conversando com uma amiga minha, ela me comentou sobre um programa aqui em Harvard chamado Advanced Leadership Initiative, que basicamente era voltado para profissionais que tivessem completado carreiras em diversas áreas, pessoas de governo, pessoas de investment banking, law, corporativos, como eu, e que, após completarem essas carreiras, ainda queriam fazer algo voltado mais para a área de impacto social. E eu disse, então, interessante, deixa eu tentar fazer isso. Depois de que eu desliguei o telefone com ela, eu apliquei na manhã seguinte, e em janeiro de 2023, eu estava aqui, tenho estado aqui desde então, né? Já vai fazer quase 2 anos e meio. E eu trabalhei nesse período em 2 áreas principais, uma área que era a área de empreendedorismo voltado à mobilidade social. Então, fiz alguns trabalhos com empreendedores aí no Brasil, e ajudando a quem não tinha muito capital social conseguir navegar para ter acesso a capital financeiro. E a segunda área, que acabou sendo minha área de dedicação atual, é essa área de políticas de tecnologia, né? E a maneira pela qual eu entrei nisso foi se você pensar em 2022, quando eu estava saindo da IBM, ou ainda um pouco antes disso, a gente falava ainda mais em social media do que inteligência artificial, mas já começava a ter uma preocupação bastante grande com polarização, com radicalização, eventual impacto em instituições democráticas, e eu tinha uma preocupação em relação a isso, e especificamente com o rolo com o papel que tecnologia tinha nesse sentido. E comecei a estudar o problema de uma forma um pouco mais detalhada aqui. Eu cheguei aqui com uma visão muito tecnodeterminística do mundo, talvez dado até o meu background de engenharia e uma carreira da indústria de tecnologia, e acabei vendo que o problema era muito mais complexo do que isso, que me levou a essa área de política e governança. Não, pô, bem legal, bem interessante sua trajetória. E, enfim, acho que você até falou, né, que em 22 foi quando marcou esse ponto que a gente começou a falar mais de AI, foi justamente por causa do lançamento do ChatGPT em novembro de 22. E eu queria saber, assim, voltando agora para a regulamentação, né, como é que você vê, como é que isso mudou, enfim, o que a gente discutia antes de AI, antes e depois de ChatGPT, em termos de popularidade, de como vai afetar a nossa vida e também de regulamentação, né? Então, como é que a introdução de ChatGPT mudou a abordagem regulatória e, enfim, em geral, que a gente tem para AI? Eu acho que, acima de tudo, isso, usando uma expressão bastante popular, né, colocou inteligência artificial na boca do povo, né? Então, quando você tem qualquer assunto na boca do povo, você tem um envolvimento maior da política em relação a isso. Mas acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e até entender
um pouco, enfim, qual deve ser a nossa estratégia em relação ao assunto enfim, qual a postura, pelo menos que eu tenho em relação a isso. Eu, acima de tudo, eu não sou enfim, às vezes aqui a gente chama de doomer, ou alguém que esteja muito, muito voltado para a área de safety, que diga se tenha que se parar com o desenvolvimento. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que não apenas por formação profissional, pela carreira que eu tive, eu acredito na tecnologia e acredito no benefício que a tecnologia vai trazer, desde o ponto de vista de produtividade pessoal até a produtividade para a economia como um todo. Com isso, aumentar o bem-estar da população de uma forma geral, e muito do crescimento econômico do mundo hoje, no último século, se deu com o uso de tecnologia, né, desde a Revolução Industrial. Agora, a gente também aprendeu durante todos esses ciclos que a tecnologia pode ser usada por bem, pode ser usada por mal, e daí então a gente tem um pouco dessa preocupação de como guiar o uso da tecnologia na direção correta. E por outro lado, acho que como bom brasileiro, eu também sou um fã de Fórmula 1, e eu ficava pensando, um carro de Fórmula 1, os melhores carros de Fórmula 1 são aqueles que têm os melhores freios. Por quê? Porque o piloto pode dirigir em velocidade máxima, retardar o ponto de freada até ele estar bastante dentro da curva, e com isso você diminui o tempo de volta. Então, os melhores carros têm os melhores freios, e com isso, em vez de você desacelerar, você vai mais rápido e faz um tempo melhor nas tuas voltas, né? Então, a analogia para mim é a mesma, né? É como que você coloca guardrails, safeguards, um bom freio dentro do sistema para que você consiga continuar acelerando e, com isso, evitar não apenas impactos imediatos que já existem agora, ou cenários desses mais catastróficos que venham a retardar até a adoção e o progresso da tecnologia. E aí, voltando no teu ponto, onde, como o ChatGPT mudou isso, porque a inteligência artificial deixou de ser algo que estava sendo usado mais no mundo business to business, dentro de empresas, para fazer coisas como predictive analytics, como a gente estava discutindo, para uso cotidiano. E também, eu acho que o segundo ponto bastante importante, com a adoção crescente e exponencial, né, em centenas de milhões de pessoas usando isso, você começar a afetar um pouco do mercado de trabalho. Então, enfim, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso e quais as consequências disso sob o ponto de vista de políticas de uma forma geral e regulamentação também. Não, sim, bem legal, bem interessante. Bom, né, tocando mais agora justamente nisso, né, de regulamentação, você acabou de publicar, né, um trabalho com o pessoal de Harvard sobre o que se chama de modelo dinâmico de governança, né? E pelo que eu entendi, você parte do pressuposto justamente, esse desafio da velocidade, né? Que a inovação na indústria em AI é muito mais rápida do que o que o governo consegue regulamentar. Então, por isso, não é uma questão de se a gente deve regulamentar sim ou não, mas sim como que a gente faz, como que a gente projeta isso para que a gente consiga continuar inovando e regulamentando ao mesmo tempo. E, enfim, eu acho que é um paper muito, muito interessante que você acabou de publicar. E eu queria que você, acho que uma alternativa, né, muito diferente das que a gente vê hoje em dia. Eu queria que você explicasse um pouco mais disso e falasse um pouco mais do que você pesquisou aí, como é que foi esse trabalho. Você entrevistou várias pessoas, né, acho que mais de 50 pessoas do Congresso americano e, enfim, da indústria, enfim. Queria escutar um pouco de você, do seu trabalho. Não, sem dúvida, você até já contou um pouco da história, né? Mas o que a gente fez, né? Deixa eu dar aqui 10 passos atrás aqui e voltar naquele início onde eu falei que eu tinha essa preocupação com o uso da tecnologia em radicalização, polarização e erosão de instituições democráticas, né? Então eu cheguei aqui, como eu disse, uma visão muito tecnodeterminística. Eu pensava, poxa, se a gente tem um problema de content moderation, né? Moderação de conteúdos em redes sociais,
sem problema, vamos usar mais inteligência artificial para fazer mais moderação, uma moderação mais efetiva. Se a gente tem um problema com desinformação, vamos trabalhar em algoritmos de ver a procedência dos dados, quem sabe a gente usa blockchain ou algo, e com isso fazer um rastreamento para ver de onde vem a informação, e com isso a gente resolve problemas de desinformação. E aí eu comecei a perceber que, enfim, você tinha toda uma estrutura sociotécnica por volta disso, que influenciava o porquê da tecnologia estar sendo usada dessa forma. E depois de pesquisar bastante, eu concluí talvez o óbvio, que é que a gente tem que sempre seguir a trilha do dinheiro, né? E aí ver de onde estão saindo os incentivos para que a indústria se comporte de uma forma ou de outra. E através dessa busca de tentar entender o perfil de incentivos na indústria, eu aterrisei em duas áreas, né? Uma era, ou a gente tem uma mudança do modelo de negócios, que hoje é toda essa economia da atenção, monetização de dados pessoais, exploração de dados pessoais, como a gente transformar esse modelo de negócios, que é algo que muitas pessoas estão trabalhando em alternativas para como fazer isso, e a própria indústria evolui. Ou uma outra alternativa seria usar governança, regulação, regulamentação, para direcionar esses incentivos, e com isso que a pesquisa e desenvolvimento que está ocorrendo dentro da indústria fosse direcionada numa... Estou usando direção demais aqui, né? Fosse guiada numa direção correta. Né? Então, é por aí que a gente começou. E aproximadamente um ano atrás, eu com um grupo pequeno aqui de pesquisadores, estudantes de mestrado da Escola de Governo, a gente começou com uma hipótese de pesquisa, que era a gente perguntar se duas coisas. Primeiro era como que a gente poderia fazer alguma forma de governança que não impactasse a inovação, não desacelerasse a inovação, e a segunda era se a gente precisava, no caso dos Estados Unidos, de uma nova agência focada em tecnologias digitais que pudesse trabalhar com essa dinâmica de transformação tão rápida e tão grande que ocorre dentro da indústria. E isso eram as nossas research questions, né? E a gente disse, vamos então conversar com o Congresso e vamos conversar com a indústria e manter uma cabeça aberta para ver o que a gente vai aprender. Então, fizemos duas coisas principais em termos de pesquisa primária. Uma foi, como você disse, essa série de entrevistas. Fizemos quase que 50 entrevistas com membros do Congresso americano, com o staff deles e com executivos da indústria de tecnologia ligados à inteligência artificial, para ter um deep dive, né, do entendimento da complexidade desse problema. Então, era uma pesquisa mais qualitativa, eram entrevistas sem atribuição, de 30 minutos a 1 hora, onde a gente entrava no detalhe do que estava acontecendo, por quê, como, e quais os interesses da indústria, quais os interesses do Congresso. E a segunda coisa que a gente fez era para usar um pouco da tecnologia dentro da própria pesquisa. Durante o Congresso americano, ele se organiza por sessões. As sessões são a cada 2 anos, uma sessão demora 2 anos, e, enfim, você tem eleições a cada 2 anos. Então, o 118, né? 118º Congresso americano terminou agora em janeiro desse ano, então foi 2023 e 2024. Durante esse período de 2023 e 2024, a nível federal nos Estados Unidos, 150 propostas de lei foram introduzidas para inteligência artificial dentro do Congresso americano, das quais 0 viraram lei, né? Nenhuma delas foram aprovadas. Então a gente pegou esse corpus de informação, né? Você imagina 150 projetos de lei, né? Eram milhares de páginas, né? Colocamos isso num modelo
e usamos Machine Learning, Natural Language Processing, inteligência artificial, para ver quais os padrões que emergiam disso. E aí, em função dessas conversas qualitativas e uma análise mais quantitativa da legislação feita com inteligência artificial, chegamos na conclusão, primeiro, que o apetite, até antes da era Trump mesmo, de criação de uma nova agência era absolutamente zero, e, por outro lado, não era necessário, e áreas de interesse comum entre indústria e Congresso, que nos levou à sugestão desse modelo de governança dinâmica, Dynamic Governance Model, para a inteligência artificial nos Estados Unidos, que envolve 3 passos. A gente pode, eu falei um pouco do método, a gente pode falar um pouco mais depois de eu respirar um pouquinho aqui em o que são esses 3 passos e como isso é implementado. Sim, lógico. Acho que bem interessante a gente falar desses 3 passos, mas você falou uma coisa interessante que você falou agora foi que você falou tanto com o pessoal da indústria quanto com o pessoal do Congresso, né, do governo. E eu, enfim, fiquei curioso, eu queria saber quais que são as principais diferenças, e do ponto de vista dos dois, ou até as semelhanças, né? O que eles concordam, o que eles discordam em relação à regulamentação. Não, excelente. Não, acho que, em primeiro lugar, até para falar por que a gente conversou com um e com o outro, né? Acho que, em primeiro lugar, como eu falei no início, né, eu sou uma pessoa que eu sou favorável à tecnologia, eu quero que a tecnologia continue continue avançando e sendo utilizada. E eu também acho que indústria e governo, ao invés de terem papéis antagônicos, o que eles têm são características diferentes que podem ser usadas como papéis complementares. Governo, eles são os representantes cívicos do povo, né? Os representantes de We the People, e tem uma preocupação primária com o bem comum e uma velocidade de operação que é muito mais deliberativa, democrática e, consequentemente, muito mais lenta. A indústria, por outro lado, ela está focada em inovação, em atingimento de objetivos de negócio, em lucro e, enfim, também com um propósito social, mas operando numa velocidade muito mais rápida e com foco muito mais em inovação. Então, se você pensar nesses 2 polos, né, que muitas vezes são colocados como um contra o outro, no meu entender, eles são complementares. E se a gente colocar os 2 juntos, a gente tem o melhor dos 2 mundos. Então, por isso, a gente buscar conversar com os 2. E o outro aspecto relativo a isso, se você olhar, até muito da pesquisa estava sendo feita nos últimos 6, 9 meses, né, antes de tivesse sido formado o gabinete de governo do Trump, antes de gente saber de toda essa influência que Big Tech está tendo no governo, etc. Mas eu, já vindo da indústria, sabia que se a gente avançar qualquer coisa sem a participação da indústria, seria muito pouco provável. Então, por isso a abordagem de falar com um e o outro. Então, primeiro, tem alguns mitos que eu acho que vale a pena a gente rebater. Existia e ainda existe muita desconfiança entre governo e a indústria, de ambos os lados, porém, há bastante interesse também de ambos os lados em um diálogo. Segundo, tem muita... assim, um lugar comum se dizer no Congresso ninguém entende de tecnologia, nunca, enfim, vai ninguém conseguir trabalhar nisso. Eu acho que isso é uma meia-verdade. Sim, por um lado, muitos dos membros do Congresso são pessoas de idade mais avançada, que não trabalharam na área de tecnologia, porém, eles têm muito staff, muitos auxiliares parlamentares, hoje, que são pessoas com PhDs, que estão saindo de universidades, ou que ganharam muito dinheiro na indústria de tecnologia e agora estão querendo servir um pouco mais à sociedade. Então, você tem conhecimento dentro do governo, que pelo menos já você possa ter um diálogo com a indústria. E eu acho que tem alguns interesses comuns. Para a indústria, sim, por um lado, você não quer regulação excessiva, por outro lado, a indústria precisa de alguma
predictability, né? As coisas não podem ser tão voláteis, né? Então, você ter uma legislação na Europa que é diferente de uma legislação dos Estados Unidos, que é diferente de uma legislação na China, e que ninguém sabe qual dessas vai ser a vencedora, e mais importante ainda, nos Estados Unidos, com a ausência de uma legislação a nível federal, os estados estão começando aqui uma federação que opera de uma forma muito federativa, os estados são muito independentes. Então, você tem literalmente dezenas, centenas, mais de 100 leis de inteligência artificial que já foram aprovadas em mais de 40 dos estados americanos. Então, se você está dentro da indústria, você não ter essa previsibilidade, né? E, por outro lado, um ambiente legal muito fragmentado, né? Isso não é bom para a indústria. Então, a própria indústria tem algum interesse de que a legislação correta seja passada. Então, a gente começar a unir os dois nesse sentido, e aí alguns temas começam a aparecer. Hoje em dia, você tem bastante interesse em investimentos de infraestrutura, você tem bastante interesse em mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento para manter o avançar a liderança dos Estados Unidos nessa área. Tem algum consenso emergente na área de, por exemplo, deepfakes não consensuais, e aí tem toda uma outra discussão de privacidade. Então, você tem algumas áreas de consenso onde você começa a poder avançar a legislação, e aí que um modelo como esse de governança dinâmica, como a gente está propondo, pode ajudar, porque ele é mais um método, ele não é uma lei em si, e é algo que vai trazer, em parcerias público-privadas, indústria e o governo, trabalhando conjuntamente nisso, de uma forma incrementalista, incremental e dinâmica, e com isso ir pouco a pouco criando esses guardrails, ou esse freio necessário para que o nosso carro de Fórmula 1 possa andar mais rápido. Não, bem interessante. Eu acho que enfim, questão de aliar incentivo, né? No fim das contas, que nem você falou, aliar os incentivos da indústria, do governo. Até a indústria quer ter leis para eles saberem o que eles podem ou não fazer, e, enfim, o governo também quer poder controlar. Mas daí, justamente entrando no seu trabalho, né? E nesse Dynamic Governance Model, né? Modelo de governança dinâmica que você chamou. Enfim, queria que você explicasse um pouco mais disso. Como é que funcionam essas parcerias público-privadas enfim, prática, e se for, tem 3 passos, né? Três grandes passos nesse método aí que vocês criaram, então, enfim, queria que você falasse um pouco mais pra gente. Então, eu diria que é um mais 3, né? Então, o primeiro, que é, digamos, o passo 0, é o governo selecionar uma área para política onde você está querendo enfocar. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Primeiro diferente de, por exemplo, uma abordagem que foi tomada pela União Europeia, onde você está tentando fazer uma legislação para a tecnologia em si, para todos os potenciais usos dessa tecnologia. Aqui eu estou dizendo, a gente pode começar a atacar o problema em pequenos pedaços. E eu sugiro que a responsabilidade por definir o objetivo da política é do governo, não deve ser da indústria, porque o governo é que é o representante legítimo do povo. Né? E aí a gente entra, então, nos 3 passos. O passo 1 é estabelecimento de padrões. Esses padrões é onde eu estou dizendo que devem ser feitos com parcerias público-privadas, onde você vai ter, por um lado, todo o conhecimento prático da indústria, e, por outro lado, o governo olhando mais sobre o ponto de vista de interesse público como um todo, e ser bastante inclusivo nesse momento para trazer também universidades ou entidades do terceiro setor, e com isso criarmos os padrões, os standards, né, que vão contra os quais a gente vai estar aferindo essa tecnologia. Então, passo número 1, a criação dos padrões, criação de standards. Passo número 2 são mecanismos de auditoria e compliance. Né? Então, você simplesmente criar
esses padrões e ter aderência voluntária a esses padrões é algo bom, mas tal, necessário, mas não suficiente. Né? Então é bom, mandatório, que a gente tenha alguém que vá, então, uma terceira parte, a verificar se você está efetivamente aderindo a esses padrões. Aí algo que é um pouquinho do pulo do gato desse modelo é que, ao invés de você criar mais burocracia estatal para fazer esses mecanismos de auditoria de compliance, é você criar uma solução de mercado para isso e ter auditores privados que vão fazer essas auditorias. Então, por um lado, é um conceito novo nessa área de regulamentação de inteligência artificial. Por outro lado, é exatamente o que a gente faz hoje, digamos, para auditoria de resultados contábeis. Né? Hoje, você tem Generally Acceptable Accounting Practices, você tem padrões para relatórios financeiros, que são normalmente criados juntamente entre a indústria e o governo, e depois esses padrões são auditados por empresas externas. Né? Auditorias de balanço financeiro de companhia são empresas privadas que fazem isso. Né? Não é necessariamente uma entidade do governo que faz isso. E aí o passo número 3 desse modelo é a área de accountability e liability. Né? Então, essa é, de novo, para que isso não seja algo totalmente voluntário e sem nenhum enforcement, né, ou nenhuma consequência, né, você criar pouco a pouco para áreas definidas o que acontece se você não tiver em compliance com os padrões que você mesmo definiu para como deveria ser feita a tua operação. E aí a gente usar o que já existe hoje em termos de legislação, ou aqui nos Estados Unidos você implementa políticas de 3 maneiras principais. Né? Ou você usa antitrust, né? E o Código Civil para fazer litígios. Essas duas são depois de que você já teve um problema, né? Então você vai e atua depois do problema, ou você cria uma lei e faz regulação propriamente dito para tentar evitar que o problema aconteça. Então você pode, através desses mecanismos de liability e accountability, poder estar garantindo que a aderência a esses padrões que a própria indústria está criando aconteça. E, de novo, isso não precisa ser feito de uma forma geral, como foi feito na Europa, pode ser feito passo a passo, pode ser feito para diferentes indústrias, o tipo de abordagem que você vai ter para uso em healthcare and life sciences vai ser diferente da indústria financeira, que vai ser diferente da indústria automobilística, né? E pouco a pouco você pode ir pegando pequenas fatias desse problema e atacando ela com características que sejam específicas para cada um desses mercados. Uhum. Não, entendi. E, bom, claramente isso é uma coisa nova, né? Vocês acabaram de publicar esse paper, esse modelo de vocês, pelo menos. E eu fiquei curioso, eu queria saber, a gente falou um pouco do método, né? Mas, enfim, como que vocês chegaram nessa ideia, nesse conceito, né? E, enfim, o que faltaria para isso ser realmente aplicado na prática, né? Na vida real. Você falou, enfim, passo a passo, não precisa ser uma coisa geral, mas por que a gente não está lá ainda? O que falta para a gente chegar num modelo desses na vida real? Bom, como a gente chegou lá foi através de bastante pesquisa de literatura, essas 50 ou mais conversas que nós tivemos, e, enfim, estudando o assunto de uma forma geral e entre entrevistas, validando, testando hipóteses. Né? E agora, acho que você fez 2 perguntas chaves. Tá? Uma é por que isso não aconteceu até agora, e a segunda, o que vai acontecer. Primeiro, por que nada aconteceu até agora? Os Estados Unidos têm uma tradição de ter uma abordagem muito mais laissez-faire, né? De deixar o mercado correr livre. Acho que isso tem servido bem à velocidade da indústria. Agora tem gerado vários problemas. Eu acho que está chegando num momento onde já existe um pouco mais de maturidade a respeito de que uma solução é necessária, número 1. Número 2,
alguns elementos da indústria já acham que isso é bom para evitar essa fragmentação que está começando a ocorrer a nível estadual e só advocam para que isso seja feito da forma correta, né? Não de uma forma muito intrusiva e muito onerosa para as empresas. E sobre o ponto de vista de Congresso, processo de maturação, como a gente falou alguns minutos atrás, o processo deliberativo é um processo longo. Você, ao longo dos últimos 18 meses, 24 meses aqui nos Estados Unidos, você teve 2 task forces, uma no Senado, que ocorreu primeiro e foi publicada, acho que em abril ou maio do ano passado, e depois uma na Câmara dos Deputados, que foi publicada mais no final do ano, e esse processo vem maturando. Então, acho que está num ponto agora que já você pode começar a ter ação real dentro do governo. Em paralelo a isso, e aí entrando um pouco mais nos próximos passos, você tem um governo, uma administração nova do presidente Trump, primeiro que tem uma abordagem diferente da administração anterior do presidente Biden. Eles revogaram o Executive Order de inteligência artificial, porém o que é interessante, você tinha a grande Executive Order de inteligência artificial como um todo, que foi revogada. Porém, a posse do Trump foi numa segunda-feira. Na quinta e sexta-feira anteriores a essa posse, a administração Biden emitiu 2 executive orders, ou decretos de lei. Né? Uma era o que foi chamada AI Diffusion, que é para controle de exportações, e uma outra na área de infraestrutura, para área de eletricidade e construção de data centers. Essas 2 executive orders do Biden, que saíram 24, 48 horas antes da posse do Trump, não foram revogadas, que já te dão um pouco da pista de que há algum alinhamento nessa direção. E uma semana depois da posse, o Trump emitiu uma executive order no dia 20, na verdade 3 dias depois da posse, no dia 23 de janeiro, ele emitiu uma executive order pedindo pela criação de um plano, de uma estratégia de inteligência artificial para os Estados Unidos em 180 dias, até dia 22 de julho deste ano. Depois, uma semana depois disso, a National Science Foundation emitiu que se chama Request for Information, para que a indústria, a sociedade, de uma forma geral, mande comentários com propostas de como isso possa ser implementado, e a gente está nesse período de gestação até, no máximo, dia 22 de julho, onde será apresentada qual a estratégia de inteligência artificial dos Estados Unidos. Então, uma das coisas que meu time e eu fizemos, nós formalmente submetemos um resumo desse trabalho como uma proposta dentro dessa RFI do governo americano, e agora estamos voltando para as pessoas que a gente havia entrevistado no Congresso, no Executivo e na indústria, para tentar criar uma coalizão que possa botar um pouco dessa proposta dentro do diálogo e ver que elementos dela possam ser adotados. E acho que a gente vai ter bastante atividade nos próximos meses, e vamos ver, sim, uma política de inteligência artificial para os Estados Unidos, que certamente vai ter impacto a nível mundial. Entendi. E, enfim, já que você tocou um pouco nisso, eu acho que é bem interessante, né, as medidas, enfim, do novo governo Trump em relação à inteligência artificial, e também comparando isso, né, com a União Europeia, né, com o AI Act, e eu queria saber, enfim, quais são as diferenças que você vê entre Estados Unidos e Europa, as 2 medidas, e, enfim, como é que isso... Quem vai acabar sendo o vencedor, se é que vai ter um vencedor, e como é que isso vai para o mundo inteiro, né, para o resto do mundo? Porque eu vejo Estados Unidos muito mais pró-inovação e Europa muito mais pró-legislação, né? E, enfim, queria que você falasse um pouco dos dois, que acho que é bem interessante isso. Eu acho que virou um pouco moda agora a gente falar mal da Europa sob esse ponto de vista de regulação e de inteligência artificial, né? Mas, por outro lado, né, acho que a gente tem que reconhecer um pouco do pioneirismo deles, o trabalho formal na elaboração do EU AI Act, que está entrando em vigor agora, começou em 2021, então eles têm anos de trabalho nessa área, e eles criaram alguns conceitos
que podem ser, que a gente pode aprender com eles, né? Esse conceito de risk-based regulation, de você não usar diferentes pesos, diferentes medidas, esse conceito de regulatory sandboxes, ou seja, você criar ambientes nos quais você tem quase que uma dispensa para que a indústria, junto com o governo, possa testar algumas tecnologias sem o risco de ser penalizado. Então, acho que tem bastante coisa que a gente pode aprender lá, ao invés de só dizer que, enfim, tudo está errado. Agora, por outro lado, e a própria União Europeia, os próprios membros da União Europeia já têm tido uma autocrítica em saber que eles pegaram um pouco pesado demais na área de regulação, e isso não começa só com o EU AI Act, né? Até na área de privacidade de dados, com o GDPR, é uma legislação bastante pesada. Quando, enfim, no final da década passada, quando isso estava entrando em vigor, eu estava dentro da IBM, eu me lembro da renegociação de contratos que a gente tinha que fazer com clientes para aderência à GDPR, que eram discussões extremamente complicadas. A gente, às vezes, demorava um ano ou mais renegociando contratos para discutir riscos e liabilities e quem é responsável pelo quê, etc., né? Então, acho que, enfim, por um lado, tem coisas que a gente pode, das quais a gente pode aprender. Por outro lado, acho que eles pegaram um pouco mais pesado e já há um próprio reconhecimento dentro da própria União Europeia que talvez tenha que flexibilizar um pouco mais. Agora, por outro lado, acho que os Estados Unidos está vindo da direção oposta, né? Hoje a gente tem praticamente nada, né? E também não ter nada não é adequado. Então é onde está esse meio termo, onde a gente pode estar se encontrando de novo. Por isso que ele, não para vender muito peixe aqui do Dynamic Governance Model, mas esse Dynamic Governance Model é tentar encontrar um pouco do meio ponto, onde você possa, aos poucos, de uma forma mais incrementalista, estar criando regulação, e uma regulação que seja não apenas incremental, mas dinâmica, que possa evoluir conforme a tecnologia evolua. Legal, legal. E, Paulo, onde é que o Brasil fica nisso? Falando de regulamentação, enfim, qual atrás a gente está, às vezes qual na frente a gente está mais para a Europa, mais para os Estados Unidos, ou quem sabe mais para pegar o melhor dos dois e fazer a nossa regulamentação. Brasil, como é que você vê o Brasil nisso? Eu acho interessante. Eu acho, por um lado, o Brasil tem algumas coisas como em posições de liderança. A gente tem legislação passada, né? Políticas na internet, políticas de rede social, e já tivemos até a oportunidade de aplicar a lei com algumas das grandes plataformas que andaram tendo problemas no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que respeitar a posição onde a gente está. Em segundo lugar, acho que a gente tem que entender características que são diferentes entre países, né? Você começa que os Estados Unidos ele tem um modelo de lei anglo-saxônico, né? Que é a common law, que vem da Inglaterra, enquanto o Brasil tem um código civil que é mais na tradição germânica e europeia. E a forma de você operacionalizar políticas e leis nesses judicial constraints, constructs, ela é diferente, né? E a gente tem que respeitar isso. Agora, acima de tudo, eu acho que a lei ela é um pouco de um reflexo da sociedade, né? E você tem valores diferentes em sociedades diferentes, e a gente tem que entender num processo deliberativo dentro do Brasil o que a sociedade brasileira vai priorizar, né? Se a gente vai priorizar a liberdade de expressão, se a gente vai priorizar a privacidade, se a gente vai priorizar proteção de investimentos, se a gente vai priorizar uma política industrial, né? Então, acho que o Brasil vai ter que encontrar o seu espaço e ter não apenas uma política de proteção, mas eu acho que o que é mais importante, que a Europa está começando a aprender isso, e é muito do foco da política agora que está se formando nos Estados Unidos, é como você vai investir, como você vai formar talentos no Brasil, como você vai investir em infraestrutura, como você vai atrair investimentos. Então, acho que isso a gente tem que ter não apenas
as discussões tradicionais sobre regulamentação, evitar harms, mas eu acho que é ainda mais importante, principalmente num país como o Brasil, quais são os investimentos que a gente tem que fazer, como a gente vai atrair investimentos e qual o papel que o Brasil vai ter nesse cenário. Uhum. Não, uma discussão bem relevante para o Brasil, com certeza. E mudando um pouco de assunto, mas não tanto assim também, já que a gente falou de Estados Unidos, Europa e Brasil, queria falar um pouco de China. E, enfim, o Paulo tem um Substack, né, onde ele escreve alguns artigos, e recentemente ele escreveu um artigo do DeepSeek or Deepfake, né? E eu queria saber um pouco, enfim, como é que. Acho que em geral, como é que você vê a China, ou como é que você vê essa guerra entre China e Estados Unidos em AI. E depois, a gente pudesse falar um pouco do DeepSeek, que realmente os caras conseguiram ser muito mais eficientes que os Estados Unidos, ou não é, ou, enfim, não é exatamente como eles contaram a história. Que eles pudessem falar um pouquinho disso também, que eu acho bem interessante. Yeah. Bom, eu acho que até fazendo uma ponte para o assunto imediatamente anterior a isso, a gente começou a nossa conversa, você me pedindo, defina a inteligência artificial. Uma outra forma de definir a inteligência artificial é o que viabiliza a inteligência artificial, e tem o que se chama essa triad, que é compute power, data e algoritmos, né? E os algoritmos vêm de talento, né? Então são pessoas, são pesquisadores, são engenheiros, são PhDs que criam esses algoritmos ou que criam hardware no qual onde esses algoritmos estão se desenvolvendo. E esse ponto de talento é um ponto fundamental, acho, de volta àquela enfim, em que a gente tem que estar preocupado no Brasil. Acho que uma das grandes coisas que a gente tem que estar preocupado é na formação, atração e retenção de talentos. E aí vamos então falar de China. A China tem investido a longo prazo em criação de talentos nessa área. Você tem universidades na China onde você está fazendo formação de PhDs muito grandes, e até se você olhar os papers na área, são muitos de autores chineses, sejam eles chineses residentes na China ou chineses que estão estudando em universidades ao redor do mundo. Então, acho que a gente, apesar de muito da inovação até agora ter ocorrido aqui nos Estados Unidos, a gente não deve absolutamente subestimar o poder e o potencial da China, principalmente baseado nos cérebros que estão lá. Então, como que isso está ligado a DeepSeek, né? Eu acho que o DeepSeek, e talvez agora seja um engenheiro dentro de mim que esteja falando, engenheiros são resolvedores de problema, né? Você coloca um problema na frente do engenheiro, o engenheiro vai e descobre uma maneira de resolver esse problema, dado as condições de contorno em relação a isso. E foi colocada uma condição de contorno em relação à China, que era esse limite de acesso a GPUs, a poder computacional. Então, foi interessante ver como que o pessoal que estava trabalhando no DeepSeek conseguiu inovar nos algoritmos para poder lidar com isso. Eu vou entrar um pouco no DeepSeek or Deepfake, né? Então, mas primeiro eu acho que o lado que é definitivamente verdadeiro e DeepSeek, que existe alguma inovação. E eu diria que é menos na inovação em área como Mixture of Experts, que, diga-se passagem, Mixture of Experts é uma técnica que já existe desde os anos 90. O pessoal que ganhou aquele concurso de $1 milhão em 2006 da Netflix já usava técnicas de Mixture of Experts. Mas muito da inovação está na área de transmissão de dados, né? Você pegar a diferença maior entre um chip, uma GPU NVIDIA H100 ou H800, que é a que vai para a China, é justamente nessa velocidade de transmissão de dados. Então, um dos vários exemplos das coisas que eles fizeram era otimizar o algoritmo nessa área de transporte de dados, para que com isso lidasse com essa condição de contorno que eles estavam trabalhando com GPUs com menor capacidade de transmissão de dados, né? Então, primeiro, essa área de sim, houve algum desenvolvimento real
de novas tecnologias lá. Agora, essa área do deepfake, primeiro eu acho que a imprensa, ela está fazendo um pouco em tempestade em copo d'água quando fala desse número de, acho que são 5,58 milhões de dólares para treinamento do DeepSeek, que comparando bananas com laranjas, você não tem o custo total dentro disso, e começou a ficar até engraçado. Acho que foi aí em Berkeley até o time o Nova Sky, o laboratório Nova Sky, que anunciou, acho que o algoritmo era o Sky T1, se eu não me engano, o nome, onde ele dizia que fazia esse treinamento a nível dos modelos mais avançados por $450. Né? Então, obviamente, você está comparando coisas diferentes. Você tem 100 milhões de dólares ou mais na OpenAI, 5 a 6 milhões de dólares no DeepSeek, $450 na Nova Sky, ou Sky T1, você está falando em coisas diferentes. Eu acho que a imprensa caiu um pouco nessa história. E o segundo é todo esse debate a respeito de uso das técnicas de destilação e se havia ocorrido alguma roubo de propriedade intelectual da OpenAI, onde, enfim, eu não tenho nenhuma informação para entrar no mérito disso, mas o que acontece, que muito provavelmente aconteceu, sem um roubo de propriedade intelectual, que uma das formas de você fazer destilação de modelos, de você fazer uma série de chamadas, como se fosse uma série de prompts para o modelo e se adaptando em relação aos resultados. E aparentemente o DeepSeek fez isso via APIs da OpenAI, que é uma forma técnica de você viabilizar fazer isso em escala massiva, e existem termos e condições do contrato da OpenAI que não permite você fazer isso. Então, seria mais uma violação contratual do que efetivamente um roubo de propriedade intelectual. Mas, enfim, é uma longa forma de dizer sim, existe real inovação tecnológica, sim, eles colocaram a questão de modelos abertos, open source, sendo completamente viáveis para estar no topo da tecnologia, e colocaram a China no mapa como um player real. E agora, enfim, vamos continuar essa corrida. Sim, acho que essa questão da destilação, justamente, né? Treinar um modelo em cima de um modelo que já está feito. Então, você está meio que roubando ou copiando, entre aspas, né? Mas quem você falou, realmente existiu, enfim, um ganho de eficiência, uma nova tecnologias da China. E eu queria saber, quando a gente pensa nos Estados Unidos, assim, né? Pô, a gente vê que o Trump anunciou o projeto Stargate, né? Com OpenAI, SoftBank, Oracle, falando que eles vão investir $500 bilhões em AI nos próximos 4 anos. As Big Techs falando que vão investir, enfim, $1 trilhão em AI, data centers, nos próximos anos. E minha pergunta é, pô, isso é realmente eficiente? A gente precisa de realmente tudo isso? Ou às vezes isso até muito menos que a gente precisa, a gente devia ter investido muito mais em AI. Como é que você vê essa questão dos investimentos, da eficiência? Yeah. Bom, essa é a pergunta a gente costumava dizer que é a pergunta de $1 milhão, eu acho que agora tem que ser a pergunta de $1 trilhão. Né? E o que está por trás disso, existe um paradigma hoje que a gente chama de scaling loss, de que com o aumento do número de dados e do poder computacional que você aplica a esses modelos, e em paralelo com a evolução dos algoritmos, é que você vai estar criando versões mais e mais capazes nessa rota até AGI ou uma superinteligência. Né? Então, esse tem sido o paradigma reinante. E há bastante controvérsia, né, em relação a isso. Você tem pessoas como Gary Marcus que dizem que, enfim, radicalmente discordam disso. Tem pessoas como Ben Buchanan, Sam Altman, Dario Amodei, que concordam com isso. Né? Agora, um problema com se essa rota através de mais dados e mais poder computacional for a única rota que a gente tenha, é que você tem dois problemas maiores. Um problema é que hoje a gente está lidando com uma quantidade de dados relativamente finita, que, digamos, é a internet, que é enorme,
mas é finita. Então, se você já treinou seus modelos, né, vamos até ignorar por um momento, o que a gente não deve fazer, mas vamos ignorar questões de propriedade intelectual. Se você já utilizou todos os dados que estão na internet, o que mais que você vai fazer? Então, você tem toda uma discussão em relação a dados sintéticos, que, diga-se passagem, nos últimos 18 meses houve mudanças radicais nessa área, parte da inovação do DeepSeek também está nessa área, era como você, há 18 meses atrás, o que a gente falava era em coisas como colapso de modelos, quando treinados com dados sintéticos. Hoje a gente já está vendo que é possível, existem técnicas para fazer isso. Então, primeiro, uma limitação de dados. E a segunda, essa sim que é a limitação, acho que mais importante, é uma limitação econômica e ambiental. Econômica é porque, de novo, Stargate é um investimento de meio trilhão, com T, de dólares, né? Que é uma quantidade astronômica de dinheiro. E, por outro lado, os data centers estão ficando tão grandes que eles têm um consumo de energia, que você está tendo que colocar eles do lado de plantas de geração de energia nuclear, você não tem energia suficiente para fazer isso, você não tem capacidade de transmissão, e você tem um impacto ambiental enorme, seja nas plantas que estão gerando, nas usinas que estão gerando essa eletricidade, que não necessariamente são usinas limpas, né, usinas verdes, mas também para, por exemplo, refrigeração desses data centers, que você usa água para fazer isso, você imagina o impacto ambiental com o consumo de água. Então, uma longa forma de dizer que esse paradigma de só continuar na trilha de scaling laws, você tem você vai ter não apenas um impacto econômico, que você já está vendo, mas você tem um impacto ambiental grande. Então, muito da inovação ela tem que vir para justamente endereçar isso, ou seja, qual é o próximo pulo do gato, né? Então, como a gente vai otimizar algoritmos para que possam continuar melhorando, não apenas e exclusivamente dependendo de scaling laws? Quais as técnicas para construção e operação de data centers para que eles sejam mais eficientes e consumam menos energia. Então, uma série de inovação e a gente volta no ponto inicial, que é o ponto de políticas de governança e regulamentação, que políticas você pode colocar em marcha para que você justamente direcione a indústria para inovar nesse sentido, né? Não apenas para lançar um ChatGPT versão 5, 6, 7, 8, mas que esse, ou qualquer Claude, ou qualquer Mistral, ou DeepSeek, ou quem quer que seja esse modelo, seja mais, gere menos impacto ambiental, consuma menos energia, etc. E aí a política e a regulamentação podem ajudar com isso, ajudar a direcionar os incentivos nesse sentido. Sim, com certeza. E, Paulo, você, enfim, acabou de falar que a AI vem, né, evoluindo exponencialmente, né, vem escalando exponencialmente. E a gente falou um pouco disso no começo do podcast, que eu perguntei a diferença de AI e AGI, mas eu queria te fazer uma pergunta, acho que simples, mas difícil também, né? Qual que é o futuro da inteligência artificial? Como é que isso vai impactar a sociedade globalmente, ou setores, quais setores, né, a AI vai ser mais proeminente? E acho que você falou que você não é um tech doomer, né? Você não acredita que, enfim, numa distopia, mas, enfim, existe alguma possibilidade de, pô, se a AI virar robô dominar o mundo, a gente vê uma coisa tipo Matrix, assim, ou estão muito longe disso? Como é que é? Como é que é o futuro da AI? Bom, acho que science fiction, né, é sempre é uma crítica da sociedade, né? Historicamente, sempre foi uma crítica da sociedade. Então, um pouco do que a gente vê escrito em science fiction é um pouco a sociedade olhando no próprio espelho. Então, teoricamente, eu acho que a gente pode sim especular a respeito de cenários apocalípticos. Eu prefiro acreditar e me preparar para que isso não aconteça. E eu, eu sei que, por enquanto, essas tecnologias ainda estão sendo desenvolvidas por seres humanos. E então os seres humanos ainda têm agência, né, independência para
tomar decisões em relação à direção em que essa tecnologia está tomando. E aí, de novo, voltando na questão de incentivos, regulação, regulamentação, e safety, etc., para que você tenha os controles dentro dessa tecnologia, para que se as coisas não estejam caminhando na direção correta, isso tem uma chave de desligar que você possa desligar na hora certa. Agora, em paralelo a isso, eu acho que é uma tecnologia que pode trazer ganhos de produtividade individual imensos, né? Pense, né? Né? Tudo que você usa hoje já que é inteligência artificial, que não é nem generative AI, mas quando você usa Google para te direcionar o teu carro, quando você tem um carro que seja, como aí em São Francisco, como veículos autônomos, quando você fala com a Siri no seu iPhone, né, já parte do nosso dia a dia, e com o Generative AI está sendo usado mais e mais e mais para muitas coisas que vão aumentar a tua produtividade individual e produtividade de empresas, que espera-se isso vai gerar crescimento econômico e, com isso, benefícios para a população em geral. Agora, eu acho que uma diferença maior, e isso sim é algo que me preocupa, e onde a gente tem que prestar bastante atenção, é que existe um conceito que é o outro GPT, não o GPT de ChatGPT, mas é GPT para General Purpose Technologies, que é uma definição de tecnologias que sejam pervasivas, né, quase que omnipresentes, e que tenham um impacto transformacional muito grande. Então, um exemplo disso era máquinas a vapor, eletricidade, a internet. Isso são General Purpose Technologies. A inteligência artificial, eu acredito que seja a próxima General Purpose Technology. Toda vez que você tem a introdução de uma General Purpose Technology, você tem mudanças na sociedade, você tem mudanças, deslocamentos no mercado de trabalho. Você tem profissões que entram em obsolescência, outras profissões que são criadas, você gera desemprego em certas áreas, requerimento de mais talento em outras áreas. E, de uma forma geral, a sociedade teve oportunidade, ao longo de décadas, que era normalmente o tempo para a introdução dessas tecnologias, para se adaptar. E esses ciclos estão acelerando. E, especificamente, como a gente viu, vamos pensar de novo aí nos últimos, agora, 3 anos, 2 anos e meio, com Generative AI, isso está acontecendo de uma forma muito rápida. Se isso acontecer de uma forma demasiadamente rápida, sem com que a sociedade se adapte a isso, você pode gerar outros problemas que não são problemas técnicos, não são problemas de superinteligência, que são problemas de desemprego, são problemas de concentração de riqueza, e isso pode gerar conflito social, e com isso pode gerar uma implosão na sociedade, não porque você vai ter uma superinteligência desenhando uma arma biológica ou uma arma nuclear, mas sim porque você vai ter uma quantidade enorme de pessoas despossessed, sem dinheiro, sem nada, desempregadas, e com isso você gerar violência. Então, acho que isso é que a gente tem que prestar também bastante atenção, para garantir que a sociedade, de uma forma geral, esteja se adaptando, e dessa vez de uma forma muito mais rápida que em ciclos anteriores. Pô, não, bem interessante. E justamente, né? Acho que justamente o jeito de resolver isso é com regulamentação, né? Foi o tema do podcast inteiro. E, cara, estamos chegando aqui no fim do podcast, foi bem legal o papo que a gente teve, tudo que você explicou. Mas antes enfim, da gente encerrar, eu queria mudar um pouco do tema, né, desse foco, que a gente falou enfim, mudar um pouco o tema de AI, e falar, quando eu bati um papo com você antes, na verdade, você falou que tinha 2 interesses, né? Um justamente era de tecnologia, de como isso impacta instituições democráticas e a sociedade, e outro tópico que você tinha interesse era empreendedorismo, mobilidade social, né? E acho que você chegou a comentar um pouco que entre esse tempo de IBM e Harvard, você chegou a fazer parte do Investment Committee e do Chestnut Ventures, e você chegou a ser board member de algumas empresas. Eu queria saber se você podia só falar um pouco enfim, dessa experiência, de como é que foi ser parte desse Investment Committee,
de ser board member dessas empresas que você investiu, enfim, se tiver alguma coisa relacionada a AI que você queira falar, pode falar também, mas só em geral acho que é bem interessante, bem relevante. Não, eu ainda tenho feito isso, eu continuo investindo em venture capital, enfim, estou em board de companhias que fazem inteligência artificial, né, VC-backed companies, então é quase como aquela história de você ter os dois, do anjo e o demônio falando dos dois lados, né? Então eu tenho um lado meu, que é o lado bem da indústria, que quer pouca regulamentação, o outro lado que quer regulamentação para evitar alguns dos problemas que a gente discutiu aqui. Eu acho que, de novo, é isso, você procurar um pouco do balanço. De novo, eu gosto de tecnologia, isso é algo que me fascina, eu gosto de empreendedorismo, e, enfim, por isso que eu me mantenho nessa área, para continuar participando dessa dinâmica e essa indústria que evolui de uma forma muito, muito rápida, e que com isso você tem que estar sempre estudando, aprendendo. Sim. Pô, bem legal aí. E última coisa para finalizar, queria fazer um bate-bola rapidinho. Você topa? Vamos lá. Não, acho que você vai estar preparado, é fácil, é fácil. Bom, queria saber um livro interessante que você tenha lido recentemente. Tá, olha, eu não sei se é um livro que eu tenha lido recentemente, mas já que a gente está falando em Brasil, em Silicon Valley, eu vou recomendar um livro com a história de Silicon Valley, que é chamado Valley of Genius, que é a história do Vale do Silício contada pelos atores que fizeram ela acontecer. Então, isso bem dentro de tecnologia e empreendedorismo. Então, Valley of Genius. E o segundo, um pouco na área de humanas ao redor dessa área de tecnologia e até inteligência artificial, é uma biografia que se chama Empathy Diaries, The Empathy Diaries, de uma professora do MIT chamada Sherry Turkle, que ela é uma pessoa da área de ciências humanas, mas do MIT, trabalhando com o impacto de tecnologia na sociedade. Então, ler um pouco da biografia dela, que por si só é uma história muito interessante, mas como ela foi uma atriz direta em estar junto com todos esses criadores e pesquisadores das áreas décadas atrás que estavam trabalhando com inteligência artificial. Então, Valley of Genius and the Empathy Diaries, que tem um pouco dessa área técnica e da área social ligada a esses problemas que a gente está falando aqui. Uhum. Agora um filme. Bom, tem que ser o Ainda Estou Aqui, né? Boa indicação. E para finalizar agora, alguma frase que você gosta, alguma lição de vida, algum ensinamento que você queira passar, além de tudo que você já falou, né? Olha, eu tenho uma que antes de entrar no IME, eu fiz uma turma preparatória para o IME, muitos anos atrás, que se chamava Curso Impacto. Eu tinha um professor no Impacto de álgebra, que ele dava aula com problemas complicadíssimos, e ele começava toda a aula falando o seguinte: humildade, amiguinho, humildade. Era sempre, ele falava isso no início da aula, ou quando algum espertinho na sala resolvia um problema muito complicado, ele dizia: humildade, amiguinho, humildade. Eu acho que isso é uma senhora lição de vida, que é uma lição de vida que eu usei pessoal e profissionalmente, né? Por mais autoconfiança que você tenha, por mais bem-sucedido que você seja, manter humildade, amiguinho, é muito importante. Não, sensacional, Paulo. Bom, é isso, ficamos por aqui pro episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, acho que foi um papo super legal que a gente teve aqui com o Paulo. E fiquem ligados para os próximos podcasts que vão ser antes da conferência. E é isso, a gente se vê lá. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Paulo. Um abraço, uma excelente conferência para todo mundo.